Bom, depois de descrever brevemente ali um fluxograma dos processos hidrometalúrgicos, eu vou me dedicar a explicar um pouco melhor para que servem os processos de hidrometalurgia. Então, existem basicamente aqui 5 usos principais que são o cerne dos processos hidrometalúrgicos. Tá? O primeiro uso é recuperar sais dos seus depósitos. Bom, em alguns lugares não há possibilidade de produzir sal pela evaporação de águas ricas em sal, em cloreto de sódio. Né? Então, precisa se encontrar um depósito de cloreto de sódio na terra, e aí o que se faz é lixiviar esse depósito, né? Lixiviar o sal, dissolver o sal na água e depois precipitar o sal puro evaporando essa água. Então, nesse caso aí, os processos hidrometalúrgicos são utilizados para a recuperação de sais de seus depósitos. Em alguns casos, a gente produz os processos hidrometalúrgicos, eles servem para a produção de soluções de metais de alta pureza para posterior produção por eletrólise. É o caso típico do zinco, cádmio, níquel, cobre, ouro e prata. Tá? Nesses casos aí, o processo hidrometalúrgico ele é finalizado com um processo eletrometalúrgico, tá? Que é o processo de eletrólise, onde se vai se utilizar de células eletrolíticas para a produção final do metal, no caso desses metais aqui. Tá? E aí outra opção é produzir compostos que podem ser utilizados para a posterior produção de metal, que é no caso da alumina, o exemplo que eu dei no slide anterior. Tá? No caso do beneficiamento, uma outra opção é fazer beneficiamento químico. Como eu falei para vocês, os processos hidrometalúrgicos são muito utilizados para dissolver seletivamente um mineral. Tá? Eventualmente, se eu dissolver o meu mineral de ganga, o que eu estou fazendo é aumentando, através da dissolução do mineral de ganga, eu estou aumentando a quantidade de mineral minério dentro desse minério. Tá? Imaginem vocês que eu tenho lá uma quantidade X de mineral de ganga. Se eu retirar um pouco dessa quantidade, eu estou diminuindo a quantidade de mineral de ganga dentro do minério. Então, eu estou aumentando a concentração do minério, apesar de estar retirando mineral de ganga, em vez de estar retirando o meu elemento de interesse. Então, nesses casos aí, eu estou fazendo um beneficiamento químico, que na realidade é a mesma teoria do beneficiamento de minérios, lá, tratamento de minérios, só que em vez de utilizar de processos físicos, tu está utilizando de processos químicos para aumentar a concentração de mineral minério no teu minério. Tá? Então, por fim, outro uso, tá? Dos processos hidrometalúrgicos pode ser a produção direta de metais puros após leve tratamento subsequente. Tá? Então, é a precipitação de cobalto, níquel e cobre a partir de soluções de hidrogênio sob pressão, que depois vão demandar ainda um tratamento final ali para que haja a concentração desejada para o uso. Tá? Então, nesse caso aqui, é o caso mais próximo que a gente pode conseguir de produzir um metal que vai direto para o uso. Tá? Então, esses são os principais usos dos processos hidrometalúrgicos. Tá? É para isso que se utiliza desses processos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais do processo de lixiviação e como que acontece a lixiviação de um minério. Né? A gente tem que ter em mente que para eu conseguir dissolver algum mineral, eu vou precisar solubilizar ele numa solução líquida. Né? Para solubilizar um mineral que é sólido dentro de uma solução líquida, eu vou ter que quebrar ligações desse sólido. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui é que existem diversos tipos de ligação diferentes. Tá? Existem 3 tipos bastante estudados no ensino médio, que é a ligação iônica, que normalmente é feita por um metal e um ametal.
né? A ligação covalente é feita por dois ametais e a ligação metálica é feita entre metais, tá? Entretanto, lá em ciência dos materiais, e acho que em metalurgia física também, vocês acabam aprendendo que as ligações não são puramente iônicas, ou puramente covalentes, ou puramente metálicas. A gente também tem 3 tipos de ligações intermediárias, que elas ficam em algum lugar entre iônica e covalente. Elas têm características tanto de iônica quanto covalentes. Também tem características tanto metálicas quanto covalentes e tanto metálico e iônicas. São 3 tipos de ligações que devem ser quebradas. Elas têm características distintas, tá? Então a gente tem que ter sempre em mente que para que ocorra a lixiviação a gente deve quebrar ligações, e ligações são de diversos tipos diferentes, tá? Para quem é do curso superior, isso deve ser mais densamente explicado e vai ser mais densamente explicado nas aulas posteriores. Para quem é do curso técnico, a gente vai ter em mente isso, que o processo de lixiviação ele deve quebrar ligações, tá? E essas ligações são de diversos tipos diferentes, então é necessário essa quebra de ligação, mas os meus licores lixiviantes, os meus soluções que vão fazer a lixiviação, elas têm que ter características diferentes em função da quebra dessas diferentes ligações. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do reagente que acaba promovendo a dissolução das minhas espécies minerais de interesse ali no minério, tá? Bom, o meu agente lixiviante ele tem que ter algumas características, tá? E normalmente ele é um ácido ou uma base, tá? Eventualmente pode ser um sal, tá? Mas via de regra ele é um ácido ou base, tá? E dentre as características que ele precisa possuir, primeiro ele precisa ser solúvel em água, tá? Não tem como utilizar um agente lixiviante que não vai se dissolver na água, tá? Porque já existe a dificuldade de dissolver o meu mineral de interesse, e eu ainda vou impor uma segunda dificuldade, que é dissolver o meu próprio agente lixiviante. Então a primeira coisa que ele tem que ser amplamente solúvel em água, tá? A segunda coisa, ele tem que ter um custo razoável, tá? Ele não pode ser absurdamente caro, porque no fim do processo isso tem que ser economicamente viável, né? A minha extração do metal a partir do minério ela tem que ser viável, e se eu uso reagentes muito caros, eu não consigo viabilizar essa operação, esse processo, de forma a ser economicamente viável, tá? Uma outra coisa é que como ácidos e bases, normalmente eles são potenciais agentes corrosivos a estruturas metálicas e as demais estruturas utilizadas numa planta industrial. É importante que o meu agente lixiviante ele dissolva o mineral, mas ele não dissolva o meu equipamento. Se o meu equipamento é feito de metal ou de algum material alternativo, cerâmico ou polimérico, tá? É importante entender como que o meu agente lixiviante, tá, vai interagir com os equipamentos que eu utilizo, tá? Outra coisa é que o meu ácido, a minha base, o meu sal, que eu estou usando ali como agente lixiviante, ele tem uma certa seletividade. O que significa isso? Significa que eu preciso dissolver o que eu quero, entendeu? Se eu tenho um mineral de ganga e um mineral minério, ele vai dissolver o mineral minério e não vai dissolver o mineral de ganga. Então, normalmente, o agente lixiviante ideal é o agente lixiviante que dissolve somente o meu mineral de interesse, não o que eu não quero, tá? E por fim, depois da precipitação, o que vai sobrar lá é a minha solução, minha solução de lixiviação com alguns contaminantes dos processos anteriores, tá? Então, qual que é o ideal? O ideal é que eu consiga reaproveitar esse agente lixiviante e recircular ele no processo, tá? Por quê? Porque, como todo reagente ele tem um custo, e ele também tem um custo ambiental. Se eu não reutilizar ele, eu preciso tratar
para liberar ele como efluente na natureza, de forma a não danificar o meio ambiente à volta da planta da empresa. Então, portanto, é imprescindível que eu consiga regenerar ele ou que eu consiga tratar o efluente que ele gera. Tá? Os licores lixiviantes, eles podem ser tanto soluções ácidas básicas até soluções tampão, ou inclusive pode ser só água, no caso daqueles depósitos de sal que eu mencionei anteriormente. É o caso clássico onde a água é o suficiente. Tá? Mais uma observação importante a se fazer é que dificilmente eu vou conseguir essas 5 características para um agente lixiviante. Eu vou ter que sempre balancear entre uma e outra. Eu não consigo, não existe o agente lixiviante perfeito para nada. Então é sempre importante ressaltar que deve haver um balanço entre essas características.